vai se comunicar quando as pessoas se sentem empoderadas. E o empoderamento começa no indivíduo, passa pela família e chega na comunidade. Agora, para esse empoderamento ser real, esse poder de decisão de quem participa da rede, ele tem que estar presente em todas as etapas, desde o começo da elaboração do projeto, até a implementação, até o projeto em atividade, né? Não pode chegar com o projeto já pronto e falar, está aqui, não. Sim, claro. Essa questão do empoderamento é uma questão interessante, né? Porque ela vem com uma pergunta assim, mas quem vai me empoderar, né? Ninguém empodera ninguém, né? É o próprio indivíduo à medida que ele se sente inserido ou na família ou na sociedade. Então, ele tem que se sentir inserido no projeto. Ele tem que entender qual que é o papel e, principalmente, participar desde o início. Porque, senão, aquele projeto sempre vai ser externo, ele não vai ser dele. E aí você perde essa possibilidade de empoderar a própria comunidade. E ela sempre aguardar que alguém de fora, vá resolver o problema dela. E é um pouco o que vocês fazem quando, na Defesa Social, faz no Centro de Prevenção à Criminalidade. Resolução de conflitos, né? Resolução pacífica de conflitos, é empoderar as pessoas para que elas próprias resolvam suas questões, né? Certamente, né? Na linha do conceito de empoderamento, né? Você trabalha com esse sentido de pertencimento, né, a um problema, você diz e constrói junto com aquela própria pessoa que o conflito ele não é um problema em si, né? O problema é a forma como você busca e lida, né, com o conflito para dar respostas à situação que você vive. E aí o empoderamento ele vem como um atributo para qualificar a coordenação, a tomada de decisão do indivíduo, né? É favorecer o acesso daquele indivíduo, daquela pessoa, daquele cidadão, daquela cidadã na tomada de decisão. E aí você vai fazer com que ele próprio consiga ressignificar o próprio conflito e fazer com que ele consiga dimensionar, coletivizar, perceber aquela demanda como de outros, não só dele, né? Porque ela é, sobretudo, relacional, né? Quando a gente fala de conflito. Você está em relação a alguém com o conflito, né? Você tem a interpessoalidade sempre perpassa até os conceitos de redes, enfim. E perpassa, inclusive, o conceito de violência, né? Porque se a gente for usar um conceito mais ampliado de violência, a violência, ela começa quando você substitui você pelo outro ou o outro pelo você, né? Nesse momento, você já começa a ter um mecanismo de violência. Então, essa questão da promoção da saúde ou a promoção do indivíduo, o empoderamento, ela se dá nisso, né? Nessa sua capacidade de escuta, né? E a capacidade de trabalhar com o outro, mesmo no conflito, né? Mesmo numa situação que sempre vai existir, né? A gente nunca vai ter uma sociedade em que o conflito não exista, né? Mas como que você se empodera para trabalhar a partir do seu tanto, do seu tamanho, né? E não substituir você pelo outro e nem o outro por você. Tá bom, vamos fazer mais um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre as iniciativas de voluntários. Eles estão fazendo a diferença no mundo todo. E antes, dê uma olhada no passo a passo para acessar nosso ambiente virtual de aprendizagem. Acesse www.portalminasaude.com.br. Vá ao campo chamado Acesso ao AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Na caixa de seleção, escolha Curso de Extensão Prevenção em Pauta e clique no botão Entrar. Para navegar na página, você deverá digitar o nome de usuário, que é o seu número de CPF, e a senha, que é a palavra saúde, com letra minúscula e sem acento. Pronto! Aí estão disponíveis aulas interativas, textos complementares, atividades, vídeos e um fórum para você compartilhar suas dúvidas e considerações com um tutor e com sua comunidade de aprendizagem. A cada semana há novos conteúdos no AVA. Participe, interaja e crie sua própria forma de estudar. Neste curso, você vai se atualizar, interagir e trocar experiências com diversos profissionais. Nós vivemos numa sociedade questionadora que não aceita imposições de cima para baixo e exige os seus direitos. Mas o cidadão moderno não quer só receber, ele também sabe doar. Milhares de pessoas já descobriram o poder do voluntariado e dedicam tempo e trabalho para participar da solução dos problemas sociais. Veja essas pessoas. Eu sou Fabiano Melo,
sou administrador, músico. Meu nome é Neuma. Eu sou Elisângela, sou pedagoga. Elas têm um ponto importante em comum. Eu faço visitas periódicas ao Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, e onde eu conto histórias para as crianças, levo meu saxofone, toco músicas também para as crianças, para os adultos. A gente tem uma comissão de pais e mães, na qual a gente atua junto às escolas, fazendo a consciência dessa família, da importância dela, estando na escola e com seus filhos. São todos voluntários. A gente sabe o que realmente é ajudar, o que é realmente ser solidário, e lá a gente aprende a humanizar os nossos sentimentos, a dar apoio a quem realmente precisa da nossa ajuda. Ser voluntário é oferecer ajuda sem receber remuneração por ela. É dedicar tempo, trabalho e talento a ações de interesse social. Não é preciso ser especialista neste ou naquele tema. Basta seriedade e dedicação. Os voluntários estão principalmente localizados nas instituições, a partir de organizações que vêm nas instituições religiosas. Mas existe uma grande participação do voluntariado jovem, aquele voluntariado que é desenvolvido em universidades, em escolas, com a proposta do voluntariado educativo, do voluntariado transformador. Então, existem muitos jovens, muitas pessoas idosas também, que são assim, o principal perfil, né, de pessoas que se relacionam com o voluntariado. Os dados oficiais mostram que existem no Brasil 16 mil instituições de assistência social privadas. A região sudeste concentra a maior parte delas. Minas Gerais, junto com São Paulo e Paraná, reúnem mais da metade de todas as entidades do país. No Brasil, o voluntariado já conta com mais de 230 mil pessoas, segundo os últimos levantamentos do IBGE. O trabalho deles é tão importante que a Assembleia Geral da ONU instituiu um ano inteiro para incentivá-los. É graças aos voluntários que muitas dessas ações da sociedade auxiliam o trabalho do governo nas áreas de educação, saúde, assistência social, entre outros. O mundo inteiro reconheceu que é preciso entender que o voluntariado é uma importante ferramenta de transformação e uma importante ferramenta que agrega a implementação de políticas públicas. O serviço voluntário não é novidade no Brasil. Desde 1998, há uma legislação específica para a prática do voluntariado, criando respaldo jurídico para facilitar a profissionalização desse trabalho. O seu Carlos tem um filho dependente químico. Passou por muitos problemas desde que soube que o rapaz era usuário de maconha. Ele está atualmente com 40 anos, é solteiro. E a primeira notícia que nós tivemos, ele estava em torno dos 17, 18 anos. Nós tomamos conhecimento de que ele era usuário de maconha. E depois foi caminhando, passou pela cocaína, outras experiências que às vezes a gente nem ficou sabendo, mas aí chegou o crack, que é o maldito que está hoje praticamente endêmico, e o crack é avassalador. Quer dizer, então ele conheceu o crack mais ou menos em 1999 a 2000, era daí para frente que realmente a vida degringolou. Ele buscou apoio em grupos de autoajuda. Aprendeu tanto que se tornou voluntário. Eu não tinha nenhuma experiência anterior de voluntariado. Eu fui lá à procura de ajuda. Mas a gente, se é que se pode usar isso, a gente apaixona pela causa. Poder passar essa orientação para as pessoas é muito gratificante. Quer dizer, não é agradável, né, se tratar de um problema desse tipo, mas é gratificante no momento em que a pessoa não vai sofrer tanto igual você sofreu e não vai bater em portas erradas igual nós batemos no início do nosso caso. Nem sempre é uma experiência pessoal que leva ao voluntariado. A cabeleireira Sônia nunca usou drogas e nem tem casos na família. Mas, como moradora de uma região pobre de Belo Horizonte, ela sabe que a comunidade convive com esse perigo. Então, depois de arrumar a própria casa, ela se prepara para cuidar de outras famílias. Mais um dia que Jesus me abençoe. Ladeira acima, ela chega ao Cantinho de Paz Criança Feliz, uma entidade beneficente criada pelos moradores que precisam de um lugar para deixar os filhos enquanto trabalham. Aqui, 88 crianças entre 13 e 5 anos de idade recebem educação infantil e fazem atividades criativas. Elas ficam das 7 da manhã às 4h30 da tarde. Outras 200, já maiores, ficam meio período.
gostosa. Eu prefiro ficar aqui mais que em casa. Eu gosto de comer, brincar. Eu gosto de dormir. O bem-estar da meninada é garantido por funcionários e controlado pelos pais. O dinheiro para as despesas vem da prefeitura e do Fundo Cristão para Crianças. E o trabalho dos voluntários complementa o serviço. Bom dia, gente. Bom dia, hein, Sônia? Que bom que você veio, que legal. Estou precisando muito de você, como sempre. Como sempre, como sempre. De volta às ruas, Sônia percorre a vizinhança para verificar as condições de vida das crianças em casa e dá dicas de educação, higiene, saúde. Você está escovando o dentinho dela, ela não limpa ainda. Aí eu limpo com a vera da flauta, a gengiva, a binga, muito bem. Sônia parece incansável. A energia vem do sentimento de dever cumprido, dever de cidadã. Eu trabalho de 8 às 5, né? Eu sou agente comunitária. Eu ainda cuido da casa, levo o menino para a escola, busco o menino na escola e também faço trabalho voluntário. A dificuldade é pequena em vista do que você está fazendo pelo próximo, né? É muito gratificante você poder estar ajudando as pessoas, você vê o crescimento daquela criança, que ela não vai estar desnutrida, você está ajudando aquela família a fazer um soro, né? Que às vezes não sabe, né? Eu acho que enquanto eu tiver vida, força, eu quero estar dando um pouquinho de mim, porque isso é um pouco que você dá, sabe? Um pouco que você dá para o outro, às vezes é muito para ele. Muita gente já achou o caminho do voluntariado, da participação. Agora, quem não achou, é possível ensinar a participar? Veja bem, né? Pelos relatos fica até muito claro, né? Para participar, né? Para colaborar com o outro, para ajudar o outro, é necessário que você se sinta parte da relação com o outro, né? Então é importante querer colaborar, ter o sentimento de pertencimento a algo que não é só do outro. Faz parte de você, faz parte do outro, é aquele desenho que a gente discutiu já das redes, né? Então, ensinar talvez nem tanto, mas estimular a participação sim, né? Estimular a colaboração, até porque a colaboração mútua ela é retroalimentável, ela se alimenta, né? Na medida que você começa a colaborar, a cooperar, você começa a entrar num sistema que é o que a gente chama até de capital social, né? Você vai criando laços de solidariedade, de cooperação, de reciprocidade que facilita, né, esse processo de participação. E o voluntariado ele entra nesse cenário. Né? O voluntariado ele contribui e ele nasce nesse sentimento de colaborar, de facilitar, de ajudar o outro. E isso é fundamental para a sociedade, porque a gente vive numa sociedade de muito isolamento, né? O lazer hoje, ele é solitário, né? Se a gente vê as pessoas, elas chegam em casa, o lazer ou é televisão ou é computador dentro da sua casa. A gente perdeu aquele hábito que era muito saudável para a sociedade de sentar na porta, encontrar com o vizinho, né? Ir para a praça. Ir para a praça, né? As nossas ruas, elas foram abandonadas, né? A gente não fica na rua. E isso, se o lazer é solitário, as pessoas têm dificuldade de entender a participação delas numa comunidade que ela não conhece. A gente não conhece o vizinho, né? Às vezes a gente passa uma semana sem vê-los, né? Sem andar pelas ruas, né? As pessoas não andam pelas ruas, né? E aí, como que você vai estimular uma participação com um vizinho que você não conhece ou com você não sabe quem mora do outro lado da rua? Condomínio, você entra para o seu apartamento e não sabe quem está lá. O lazer, ele é isolado, né? Então, essa participação, ela é também uma discussão da sociedade, né? Que sociedade é essa que a gente quer deixar para os nossos filhos, né? É uma sociedade em que eu não me interessa o que acontece para além da minha porta, né? Com certeza não, né? E aí eu acho que essa discussão, ela passa por isso. Não que você consiga ensinar as pessoas a participar, mas à medida que você cria espaços, que você convive com o seu vizinho, que você o conhece, que você frequenta a praça, o clube, qualquer organização em que você consegue dialogar, você está estimulando a participação, né? Então, para ajudar os nossos alunos, né, que podem estar interessados em formar redes,
né? Na sua experiência de saúde, Janete, na experiência na resolução de conflitos, na prevenção da criminalidade da Ariane, como na prática vocês estimulam, motivam, ajudam a mobilizar essas pessoas? Essas iniciativas elas podem se dar no espaço do controle social, né? Na área da saúde, a gente tem para cada unidade de saúde, normalmente você tem um conselho, né? E esse é um espaço privilegiado onde você tem um encontro da rede institucional com a rede social, né? E esses conselheiros, eles podem usar uma metodologia que a gente chama de plano de saúde no território, né? O projeto de saúde no território, que é eleger um problema daquela comunidade, né? Que muito comum é a questão da droga, né? E a partir desse problema eleito, né? Aí a gente vai cumprir essas etapas, que é explicar o problema, né? Por que essa comunidade tem o problema da droga? A gente sabe que ele é um problema generalizado, mas naquela comunidade ele tem uma explicação específica, né? Porque se a gente tratar o problema como geral, a gente não vai conseguir atuar. E a partir daí, esse grupo vai construir, a partir do que já existe na comunidade, quais são as redes sociais, né? O que já existe para eu trabalhar. Então, eu tenho um professor, eu tenho uma líder comunitária, eu tenho o pastor da igreja, eu tenho o padre, né? E a partir que você agrega junto com a Comissão Local de Saúde, né? Esse espaço da Comissão Local de Saúde é um bom espaço para começar uma formação de redes. E identificar uns parceiros, né? Você falou isso aí. Os parceiros no território, né? Porque a comissão local sozinha, ela não vai dar conta de resolver o problema. Bem, no caso da segurança pública, eu acho que ainda é um processo histórico, né? Pensar a participação dentro da segurança pública e com segurança pública é algo muito recente, muito novo. Mas porque até pouco tempo atrás a segurança pública era só a repressão, exatamente, né? Não era prevenção. O entendimento de segurança pública era um aparato, né? Um aparato das forças policiais, das forças armadas, né? E o que hoje a gente vem construindo é que é necessário, né? As Forças Armadas, elas têm a sua competência e a sua importância. As instituições policiais também, elas têm a sua competência, a sua importância. A repressão, ela é necessária, né? Ela precisa ser, sobretudo, bem analisada e bem compreendida para que a gente tenha estratégias de repressão qualificadas, né? Direcionadas, inteligentes, bem pensadas, qualificadas e analisadas. E aí, esse tema da prevenção à violência, surge num cenário muito recente no Brasil, né? A partir de 2000, 2002, quando a gente tem a criação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, em Minas Gerais, com o choque de gestão, a criação da Secretaria de Estado de Defesa Social, do Sistema de Defesa Social, né, que compõe um grupo amplo e sistêmico das forças policiais, mas também da prevenção à violência, das medidas socioeducativas, das políticas sobre drogas, do sistema prisional, enfim, da integração das polícias. Esse sistema, ele facilita a pensar o tema da participação, porque aí a gente está falando de uma história, inclusive militar, né, que não permitia a participação. Então, a participação, ela vem se consolidando por meio, inclusive, do estímulo à participação, porque as pessoas também entendem que na segurança pública eu não devo participar, né? E aí é uma compreensão que a gente precisa trazer um subsídio para estimular, né? E aí a gente começa a ter alguns espaços, né? A Janete falou de duas instâncias, né, que são os conselhos, e aí, além dos conselhos, hoje a gente tem uma instância que são as conferências, e Minas Gerais participou da última conferência de segurança pública, que foi um espaço riquíssimo, que tiveram vários segmentos, vários setores da sociedade civil e dos outros poderes públicos participando, né? Então, é um momento também que a segurança pública começa a discutir a política sobre drogas com a saúde, com a educação, com a assistência social, enfim, com toda a rede que há. Historicamente, né, a saúde e a assistência social, sobretudo, já vem em longa história galgando essa discussão da participação. Então, a segurança agora ela entra, e agora nesses últimos 10 anos, em Minas, nesses últimos 9 anos, vem pautando um cenário de uma segurança com cidadania, né? Segurança pública com cidadania. E no caso das drogas, não há como não ser assim, né? É importante a gente lembrar de como que o tema é complexo, né? Como que ele é abrangente. E se não for uma rede, nós não vamos dar conta disso. Até porque as pessoas, isoladamente, elas têm medo.
né? Assim, é inegável que a comunidade ela um pouco paralisa, né? Porque a questão da droga ela está muito ligada à violência, né? Então fica assim todo mundo meio retraído, mas achando que não tem nenhum poder, né, de intervir, né? Porque ela se amedronta e é um medo real, né? Então o fato de você criar laços de solidariedade em espaços coletivos faz você sair desse imobilismo do medo, porque o medo tende a paralisar as pessoas, né? E à medida que eu construo espaço coletivo, que eu construo redes sociais, né? Que eu construo a busca desse empoderamento, assim, eu sou capaz, eu tenho alguma coisa a dizer, eu tenho alguma coisa a fazer, você sai desse imobilismo, né? É porque quando eu falei, por exemplo, que as ruas foram abandonadas, porque as pessoas têm medo de ficar na rua, né? A gente não saiu das ruas, não foi porque achou que era bom, é porque existe esse temor. Mas à medida que a comunidade se empodera, né, e ela constrói laços de solidariedade, ela retoma o seu espaço coletivo. E aí as pessoas podem sair desse lugar do temor, né, e construir um movimento saudável, né, no sentido dessa promoção do ser, né, não só o bem-estar, mas também o bem-ser, né? Que eu acho que esse é um caminho que, para a questão das drogas, não tem como fugir dele, né? Esse espaço coletivo ele precisa ser retomado pela sociedade. E até então a gente pensava drogas como muito guetos, segmentadas. como guetos, né? Assim, você pensa as políticas que, historicamente, vêm elaborando a sua intervenção na questão das drogas, ela é ou de um lado você vai tratar punitiva ou de um cerceadora, né? Exatamente. Você vai criar os espaços de tratamento, né? Isolados. Né? E hoje o tema das drogas ele toma a nossa agenda nacional. Toma pela urgência e a necessidade das políticas públicas repensarem a sua forma histórica de intervir, mas pelo problema, né? A questão do crack, sobretudo, no final da década de 90, vem avassalar, né? Ela entrou na casa de maneira generalizada de muitas pessoas. Então, acelera o problema. E isso é ruim, obviamente, mas traz para a gente um desafio, que é pensar... Traz para a gente um problema até antigo, né? Exatamente. Porque, por exemplo, o álcool, há quanto tempo nós temos o problema do álcool, que é a droga mais usada? O homem se relaciona desde a antiguidade, Exatamente, né? É uma relação Mas o que eu acho que a gente precisa retomar é esse espaço coletivo. A gente precisa retomar as ruas. É isso mesmo. Janete, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada, Ariane. E esse tema da participação popular que nós começamos a falar aqui é o assunto da nossa próxima aula. Nós vamos discutir os caminhos da mobilização e da intervenção, do controle da sociedade na questão das drogas. E durante a semana, você que nos acompanha, não deixe de acessar um ambiente virtual de aprendizagem no portal www.portalminasaude.com.br. A gente se encontra na próxima quinta-feira, às 3 da tarde, para mais uma aula do curso Prevenção em Pauta. Até lá!